30. O livro de Robert Findhelm, janeiro até fevereiro de 1812. Toda a casa de mago, pelo menos é o que se espera, tem lá suas peculiaridades, e o mais peculiar na casa de Mr. Norrell era sem dúvida Childermas. Não existia empregado igual em família nenhuma de Londres. Num dia ele podia ser visto retirando uma xícara suja e farelos de pão da mesa como um lacaio. Noutro poderia interromper a conversa de almirantes, generais e nobres reunidos numa sala para lhe apontar detalhes sobre os quais julgava estarem equivocados. Numa ocasião, Mr. Norrell censurara publicamente o Duque de Devon por falar ao mesmo tempo que Childermas. Num dia nublado, no fim de janeiro de 1812, Childermas entrou na biblioteca da Praça Hanover, onde Mr. Norrell trabalhava, e o informou sumariamente de que precisava se ausentar para cuidar de negócios e não sabia quando estaria de volta. Depois, tendo instruído os outros criados da casa sobre o que deveriam fazer em sua ausência, montou no cavalo e partiu. Nas 3 semanas que seguiram, Mr. Norrell recebeu dele 4 cartas, uma de Newark, no condado de Nottingham, uma de York, divisão administrativa leste do condado de York, uma de Richmond, divisão administrativa norte do condado de York, e uma de Sheffield, divisão oeste do condado de York. As cartas, porém, só falavam de trabalho e não esclareciam a razão de sua viagem misteriosa. Numa noite, na segunda metade de fevereiro, Childermas voltou. Lascelles e Drawlight tinham ido jantar na Praça Hanover e estavam na sala com Mr. Norrell quando ele entrou. Acabava de vir do estábulo, as botas e os colotes ainda respingando barro, o casaco úmido da chuva. Mas por onde andou o senhor? Inquiriu Mr. Norrell. Pelo condado de York, respondeu Childermas, em busca de informações sobre vínculos. Viu vínculos? Perguntou Drawlight com ansiedade. Não vi. Sabe onde ele está? Perguntou Mr. Norrell. Não sei. Descobriu o livro de vínculos? Perguntou Lascelles. Não descobri. Ora essa! Exclamou Lascelles. Olhou para Childermas com um ar de reprovação. Se quiser seguir um conselho, Mr. Norrell, permita que Childermas perca mais tempo com vínculos. Há anos ninguém o vê nem dele ouve falar. Provavelmente está morto. Se quiser seguir um conselho, Mr. Norrell, não permita que Childermas perca mais tempo com vínculos. Há anos ninguém o vê, nem dele ouve falar. Provavelmente está morto. Childermas sentou-se num sofá, como quem tinha todo o direito de fazê-lo, e disse: As cartas dizem que ele não está morto. As cartas dizem que ainda está vivo e que ainda possui o livro. As cartas! Bradou Mr. Norrell. Já lhe falei milhares de vezes como abomino qualquer menção a esses objetos. Faça-me o obséquio de tirá-las desta casa e de jamais voltar a se referir a elas. Childermas lançou um olhar frio para o patrão. Quer ouvir o que apurei ou não? Perguntou. Mr. Norrell fez que sim com a cabeça, emburrado. Ótimo, disse Childermas. Para seu próprio interesse, Mr. Norrell, cuidei de estreitar minha relação com todas as esposas de vínculos. Sempre me pareceu improvável que uma delas não soubesse de alguma coisa que nos pudesse ajudar. Pareceu-me que tudo o que tinha a fazer era acompanhá-las com assiduidade a tavernas, comprar-lhes bastante genebra e deixá-las falar, até que, por fim, uma delas me revelasse algo. Pois bem, estava certo. Há 3 semanas, Nam Purvis me contou uma história que finalmente me pôs na pista do livro de vínculos. Qual delas é Nam Purvis? Indagou Lascelles. A primeira. Ela me relatou algo ocorrido há 20 ou 30 anos, quando acabara de se casar com vínculos. Tinha bebido numa taverna. Como haviam gasto todo o dinheiro e ficado sem crédito, era hora de voltar para o quarto de pensão. Foram caminhando cambaleantes pela rua e na sarjeta encontraram uma criatura bem mais embriagada do que eles. Lá estava caído um velho bêbado como um gambá. A água suja escorria pelo rosto e em volta do homem, e só por sorte que ele não se afogou. Algo do infeliz chamou a atenção de Vínculos. Parecia-lhe familiar.
Aproximou-se e o perscrutou. Depois riu e deu um pontapé violento no velho. Nan perguntou a Vinclus quem era o homem. Vinclus disse que se chamava Clegg. Ela perguntou como o havia conhecido. Irado, Vinclus respondeu que não conhecia Clegg. Disse que jamais o conhecera. Ademais, acrescentou que estava decidida a jamais vir a conhecê-lo. Em suma, não existia ninguém no mundo que ele desprezasse mais do que Clegg. Quando Nan protestou que aquela não era uma explicação muito satisfatória, Vinclus, com relutância, retrucou que o homem era seu pai. Depois disso, recusou-se a falar mais. Mas isso relaciona-se com o quê? Indagou Mr. Norrell. Por que não pergunta às esposas de Vinclus sobre os... Por que não perguntou sobre as esposas de Vinclus sobre o livro? Tio Hermès pareceu se irritar. Meu senhor, perguntei, 4 anos atrás. Deve se lembrar que lhe contei. Nenhuma delas sabia nada sobre ele. Com um aceno exasperado de mão, Mr. Norrell ordenou que Tio Hermès continuasse. Meses depois, Nan estava numa taverna ouvindo com atenção um relato de um enforcamento em York, que alguém lia num jornal. Quando chegou à Inglaterra pela primeira vez, o Rei Corvo não sabia ler nem escrever. Naquela época, poucas pessoas sabiam, mesmo reis. E o Rei Corvo fora criado numa casa encantada, onde não existiam escritos. Nunca viram antes, seus novos criados humanos mostraram-lhe alguns escritos e lhe explicaram o propósito deles. Mas na época o Rei Corvo era jovem, muito jovem. Talvez não tivesse mais que 14 ou 15 anos. Havia já conquistado reinos em 2 mundos distintos e possuía toda a magia que um mago poderia desejar. Era arrogante e orgulhoso, não sentia desejo de ler a mente de outros homens. O que eram os pensamentos de outros homens comparados com os dele? Portanto, recusou-se a aprender a ler e a escrever em latim, que era o que os criados almejavam. Em vez disso, desenvolveu uma escrita própria que lhe preservasse os pensamentos para a posteridade. Suponho que essa escrita refletia o funcionamento de sua mente de forma mais precisa do que o latim teria feito. Isso se deu bem no início. Contudo, à medida que permanecia na Inglaterra, mais ele se transformava, tornando-se menos calado, menos solitário, menos semelhante a um ser sobrenatural e mais semelhante a um ser humano. Por fim concordou em aprender a ler e escrever como qualquer homem, mas não abandonou sua escrita pessoal, as letras do rei, como é chamada, e a transmitiu a alguns magos seus prediletos, para que entendessem mais perfeitamente a magia que ele realizava. Martingale menciona as letras do rei, assim como Belazes, mas nenhum deles nunca viu mais do que um único traço de pena dessa escrita. Se algum escrito sobreviveu e do próprio punho do rei, então de certo. Mr. Norrell silenciou novamente. Bem, Mr. Norrell, disse Lascelles, o senhor está surpreendente esta noite. Quanta admiração por um homem que o senhor sempre afirmou detestar e desprezar. Minha admiração em nada diminui minha aversão por ele, retrucou Mr. Norrell, cortante. Eu disse que ele foi um grande mago, não disse que foi um grande homem ou que com prazer eu lhe acolhesse a influência sobre a magia inglesa. Ademais, o que o senhor acabou de ouvir foi minha opinião particular, não se presta à divulgação pública. Childermas sabe, Childermas entende. Mr. Norrell lançou um olhar nervoso a Drawlight, mas este já não acompanhava a conversa havia algum tempo. Assim que percebeu que a história de Childermas não dizia respeito a ninguém do mundo moderno, mas somente a fazendeiros e criados bêbados do condado de York, no momento ocupava-se em ilustrar a caixa de rapé com um lenço de bolso. Então Clegg roubou o livro? Perguntou Lascelles a Childermas. É isso que o senhor vai nos contar? De certo modo. No outono de 1754, Findhelm entregou o livro a Clegg. Ele disse que o levasse a um homem no vilarejo de Bretton, no Pic, do condado de Derby. De certo modo, no outono de 1754, Findhelm entregou o livro a Clegg. Ele lhe disse que o levasse a um homem no vilarejo de no Pic, do condado de Derby. Por quê? Não sei. Clegg partiu e no segundo ou terceiro dia de viagem chegou a Sheffield.
Parou numa taverna e lá travou relações com um homem, um ferreiro por profissão, cuja fama de bebedor era quase tão extraordinária quanto a do próprio Clegg. Deram início a uma competição de bebedeira que se prolongou por 2 dias e 2 noites. A princípio começaram a beber apenas para ver quem bebia mais, mas no segundo dia passaram a lançar um ao outro desafios de delirantes e malucos. Havia num canto do salão um barril de arenques, conservados em sal. Clegg desafiou o ferreiro a andar no chão forrado de arenques. A esta altura, formara-se uma platéia e todos os espectadores desocupados do lugar despejaram arenques e pavimentaram o soalho com peixes. A seguir, o ferreiro andou de um canto a outro do salão até o soalho se tornar uma fedorenta mixória cheia de polpa de peixe e o ferreiro ficar coberto de sangue da cabeça aos pés como resultado dos tombos que levara. Depois o ferreiro desafiou Clegg a andar na beirada do telhado da taverna. A esta altura, fazia um dia que Clegg estava bêbado. O tempo inteiro os espectadores achavam que ele ia cair e quebrar seu pescoço imprestável, mas ele não caiu. Em seguida, Clegg desafiou o ferreiro a assar e comer os sapatos, o que o ferreiro fez, e por último, o ferreiro desafiou Clegg a comer o livro de Robert Fieldhelm. Clegg o rasgou em tiras e comeu, pedaço por pedaço. Mr. Norrell emitiu uma exclamação de horror. Até Lascelles piscou os olhos, surpreso. Dias depois, disse Childermas, quando acordou, Clegg se deu conta do que tinha feito. Foi para Londres e 4 anos depois topou com uma criada numa taverna de Wapping, que era mãe de Vínculos. Mas a explicação é clara, bradou Mr. Norrell. O livro não se perdeu de modo algum. A história da competição de bebida foi mera invenção de Clegg para esconder de Findhelm a verdade. Na realidade, conservou o livro e o deu a seu filho. E o deu ao filho. Se pudermos ao menos descobrir. Mas por quê? Disse Childermas. Por que se meteria em tudo isso a fim de obter o livro para um filho que nunca vira e com quem não se preocupava? Ademais, Vínculos ainda não tinha nascido quando Clegg partiu para o condado de Derby. Lascelles pigarreou. Por esta vez, Mr. Norrell concorda com Mr. Childermas. Se Clegg ainda estivesse vivo ou soubesse onde encontrá-lo, então por certo ele o teria apresentado no julgamento ou tentado usá-lo para salvar a própria pele. E se Vínculos tivesse se beneficiado de alguma forma com o crime do pai? Acrescentou Childermas. Por que odiava tanto o pai? Por que se alegrou quando foi enforcado? Robert Findhelm estava certo de que o livro fora destruído. Isso é claro. Nan me contou que Clegg foi enforcado por roubar um livro, mas Robert Findhelm não o acusou de roubo. A acusação de Findhelm fez contra ele foi de homicídio de livro. Clegg foi o último homem na Inglaterra a ser enforcado por homicídio de livro. 66ª nota. Então, por que Vínculos afirma ter o livro se o pai o comeu? Perguntou Lascelles em tom de dúvida. Isso não é possível. De algum modo, a herança de Robert Findhelm passou às mãos de Vínculos, mas como isso sucedeu, não me atrevo a entender, comentou Childermas. E quanto ao homem do condado de Derby? Perguntou Mr. Norrell de repente. O senhor disse que Findhelm estava enviando o livro a um homem no condado de Derby. Childermas suspirou. Passei pelo condado de Derby no caminho de volta a Londres. Fui ao vilarejo de Bretton, 3 casas e uma taverna no alto de uma colina escalvada. Quem quer que tenha sido o homem que Clegg devia procurar está morto há muito tempo. Nada descobri lá. Stephen Black e o cavalheiro de cabelo de algodão estavam sentados no salão de cima do café, até Mr. Wharton, na rua Oxford, onde os membros do Pip All Day Boys se reuniam. O cavalheiro falava, como muitas vezes o fazia, da grande afeição que tinha por Stephen. O que me faz lembrar, disse, de que há meses quero lhe apresentar uma desculpa e uma explicação. Uma desculpa a mim, senhor? Sim, Stephen. O senhor e eu nada mais desejamos neste mundo do que a felicidade de Lady Pole. Entretanto, sou obrigado pelas condições do perverso acordo com o mago a devolvê-la todas as manhãs à casa do marido, onde lhe cabe passar o longo dia até a noite, mas
Inteligente como o senhor é, por certo, deve ter notado que não existem tais restrições à sua pessoa, e creio que se pergunta por que não o levo para a casa da esperança perdida, onde seria feliz para todo sempre. Já me perguntei, já me perguntei a respeito, senhor, concordou Stephen. Fez uma pausa porque seu futuro parecia depender da pergunta seguinte. Existe algo que o impede? Sim, Stephen. De certa forma, existe. Entendo, disse Stephen. Bem, isso é muito lamentável. Não gostaria de saber o quê? Perguntou o cavalheiro. Ah, sim, senhor, claro. Pois saiba, disse o cavalheiro, assumindo um ar circunspecto e importante, bem diferente de sua expressão habitual, que nós, espíritos mágicos, conhecemos algo do futuro. Muitas vezes o destino nos escolhe como receptáculo de suas profecias. No passado ajudamos cristãos a alcançar destinos notáveis e nobres. Júlio César, Alexandre o Grande, Carlos Magno, William Shakespeare, John Wesley e assim por diante. 67ª nota. Muitas vezes, porém, o conhecimento que temos do porvir é nebuloso e o cavalheiro gesticulou intensamente, como se removesse espessas teias de aranha da frente do rosto. Imperfeito. Por meu devotado amor ao Senhor Stephen. Segui o rastro da fumaça de cidades incendiadas e campos de batalha e arranquei entranhas ensanguentadas e gotejantes de homens agonizantes a fim de descobrir o seu futuro. O senhor está com efeito destinado a ser rei. Devo acrescentar que isso não me surpreende nem um pouco. Senti fortemente desde o início que seria rei, e era improvável que eu estivesse errado. Mas, mais do que isso, creio saber qual será o seu reino. A fumaça e as entranhas e todos os demais sinais indicam com bastante clareza que será um reino ao qual já se encontra estreitamente ligado. Stephen aguardou. Mas não percebe? Bradou o cavalheiro impaciente. Deve ser a Inglaterra. Não sou capaz de expressar a alegria que senti quando tomei conhecimento dessa importante notícia. Inglaterra? Exclamou Stephen. Sim, de fato, nada seria mais benéfico para a Inglaterra que tê-lo como rei. Sim, de fato, nada seria mais benéfico para a Inglaterra do que tê-lo como rei. O rei está velho e cego, enquanto seus filhos são todos obesos e bêbados. Agora o senhor vê por que não posso levá-lo para a esperança perdida. Cometeria um grande erro se o tirasse de seu reino legítimo. Stephen permaneceu calado por um momento, procurando compreender. Mas não seria talvez um reino em alguma região da África? Disse afinal. Quem sabe eu não esteja destinado a voltar para lá e por algum estranho prodígio ser reconhecido pelo povo como o descendente de um de seus reis? Talvez, disse o cavalheiro sem muita convicção. Mas não, não pode ser, porque entenda, é um reino em que o senhor já esteve, e o senhor nunca esteve na África. Ah, Stephen, mal vejo a hora em que o seu maravilhoso destino se cumpra. Nesse dia unirei meus muitos reinos à Grã-Bretanha, e o senhor e eu viveremos em amizade e fraternidade perfeitas. Pense em como nossos inimigos ficarão desconcertados. Pense em como os magos se deixarão consumir pela ira, em como amaldiçoarão a si mesmos por não nos terem tratado com mais respeito. Mas creio que o senhor se equivoca. Não posso governar a Inglaterra, não com esta. Estendeu as mãos diante de si. Pele negra, pensou. Em voz alta, continuou. Somente o senhor, com sua predileção por mim, poderia conceber tal possibilidade. Escravos não se tornam reis, senhor. Escravo, Stephen? O que quer dizer? Senhor, nasci na escravidão, como muitos da minha raça. Minha mãe era escrava numa propriedade rural na Jamaica, cujo proprietário era o avô de Sir Walter. Quando as dívidas dele chegaram ao ápice, Sir William foi à Jamaica a fim de vender a propriedade, e um dos bens que trouxe de volta consigo foi minha mãe, ou melhor dizendo, pretendia trazê-la para ser criada na casa dele, mas durante a viagem ela deu à luz a mim e morreu. Ah! Exclamou o cavalheiro, jubiloso. Pois foi o que eu disse. O senhor e sua estimável mãe foram escravizados pelos cruéis ingleses e humilhados por suas maquinações. Bem, sim, senhor. Isso é verdade de certo modo, mas agora não sou escravo. Ninguém em solo britânico pode ser escravo. O ar da Inglaterra é o ar da liberdade. É motivo de orgulho para os ingleses que assim seja. Contudo, pensou, escravizam pessoas em outros países. Em voz alta, disse:
A partir do momento em que o criado pessoal de Sir Walter me carregou ainda bebê para fora do navio, eu estava livre. Não obstante, devemos puni-los, bradou o cavalheiro. Podemos facilmente matar o marido de Lady Pole. Depois descerei aos infernos e procurarei o avô dele. E depois, mas não foram Sir William e Sir Walter os responsáveis pela escravidão? Objetou Stephen. Sir Walter sempre se opôs ao comércio de escravos e Sir William se mostrou bondoso comigo. Ele me batizou e me educou. O quê? Batizou? Até seu nome é uma imposição de seus inimigos, significando escravidão. Nesse caso, recomendo-lhe com firmeza que o renegue e escolha outro quando subir ao trono da Inglaterra. Que nome sua mãe lhe deu? Não sei, senhor. Não estou certo de que tenha me dado um nome. O cavalheiro estreitou os olhos como sinal de que meditava intensamente. Teria sido um tipo estranho de mãe, cismou. Se não desse um nome ao filho, sim, deve haver um nome que seja seu, que realmente lhe pertença. Isso me é muito claro. O nome pelo qual sua mãe o chamou em seu coração durante os preciosos momentos em que o teve nos braços. Não sente curiosidade de saber que nome foi? Por certo, senhor. Mas minha mãe morreu faz muito tempo. Talvez nunca tenha dito esse nome a outra pessoa. Mesmo o nome dela se perdeu uma vez. Quando menino perguntei a Sir Walter como ela se chamava, mas ele já não se lembrava. Sem dúvida sabia muito bem, mas não lhe disse por maldade. Só alguém de extrema notabilidade poderia lhe recuperar o nome. Stephen, alguém de rara perspicácia, com talentos extraordinários e incomparável nobreza de caráter. Com efeito, eu. Sim, é o que farei. Como prova de meu amor pelo Senhor, descobrirei seu verdadeiro nome. Nem gostava de saber sobre enforcamentos, mas se impressionou em especial com esse, pois o nome do homem executado era Clegg. Isso não lhe saiu da cabeça e à noite contou a Vínculos. Para sua surpresa, soube que ele já estava a par de tudo e que de fato se tratava de seu pai. Vínculos ficou feliz com o enforcamento de Clegg. Disse que merecia o castigo. Disse que Clegg fora culpado de um crime terrível, o pior cometido na Inglaterra nos últimos 100 anos. Que crime? Perguntou Lascelles. De início, não conseguia se lembrar, respondeu Childermas, mas depois de um breve, mas persistente interrogatório e da promessa de mais Genebra, ela se recordou. Clegg roubara um livro. Um livro! Exclamou Mr. Norrell. Ah, Mr. Norrell! Bradou Drawlight. Deve ser o mesmo livro? O livro de Vínculos? E é? Perguntou Mr. Norrell. Creio que sim, respondeu Childermas. Mas a mulher de Vínculos sabia que livro era? Indagou Mr. Norrell. Não. E essa foi a última informação que Nan me deu. Então viajei em direção ao norte para York, onde Clegg fora julgado e executado, e examinei os registros das sessões trimestrais do juiz de paz. A primeira coisa que descobri foi que Clegg era originário de Richmond, no condado de York. 64ª nota. Ah, sim. Neste ponto, Childermas lançou um olhar expressivo para Mr. Norrell. Vínculos é, ao menos por descendência natural do condado de York. Clegg começou a vida como funâmbulo em quermesses do norte, mas funambulismo não é profissão que combine com bebida, e Clegg era um beberrão de primeira. Viu-se obrigado a abandonar a atividade, voltou para Richmond, se empregou como criado numa fazenda próspera. Lá se saiu muito bem, e sua habilidade impressionou o fazendeiro, que passou a incumbi-lo de mais e mais ocupações. De quando em quando bebia com más companhias e nessas ocasiões não se contentava com a primeira ou a segunda garrafa. Bebia até as torneiras se esgotarem e as adegas se esvaziarem. Embriagava-se durante dias, período em que cometia todo tipo de diabruras, roubo, jogatina, brigas, destruição de propriedades, mas sempre se assegurava de que essas aventuras desenfreadas ocorressem longe da fazenda, e sempre tinha desculpas plausíveis para justificar sua ausência, de forma que o patrão, o fazendeiro, nunca desconfiou de que houvesse algo de errado, embora os outros criados soubessem de tudo. O fazendeiro Robert Findhelm era um homem sereno, bondoso e respeitável, da espécie que se deixa facilmente iludir por um trapaceiro como Clegg. A fazenda estava com a família por gerações, mas já fora, muito tempo atrás, uma das granjas de Easy Abbey.
Mr. Norrell suspirou fundo e se mexeu irrequieto na cadeira. Lascelles olhou inquisitivamente para ele. O fazendeiro Robert Findhelm era um homem sereno, bondoso e respeitável da espécie que se deixa facilmente iludir por um trapaceiro como Clegg. A fazenda estava com a família por gerações, mas já fora, muito tempo atrás, uma das granjas de Hesby Abbey. Mr. Norrell suspirou fundo e se remexeu inquieto na cadeira. Lascelles olhou inquisitivamente para ele. Hesby Abbey era uma das fundações do Rei Corvo, explicou Mr. Norrell. Como Heartfield, acrescentou Childermas. Mesmo? Fez Lascelles, surpreso. 65ª nota. Surpreende-me que, depois de tudo que o senhor falou sobre o Rei Corvo, more numa casa tão estritamente ligada a ele. O senhor não entende, disse Mr. Norrell com irritação. Estamos nos referindo ao condado de York, ao reino da Inglaterra do Norte de John Husglass, onde ele viveu e governou por 300 anos. Praticamente não existe um vilarejo sequer, um campo sequer que não esteja ligado a ele. Childermas continuou. A família de Findhelm possuía outra coisa que antes pertencera à abadia. Um tesouro que lhes fora dado em custódia pelo último abade que passara de pai para filho junto com as cartas. Um livro de magia? Perguntou Norrell, impaciente. Se o que me contaram no condado de York foi verdadeiro, era mais do que um livro de magia. Era o livro de magia. Um livro escrito pelo Rei Corvo e registrado por suas próprias mãos. Sobreveio um silêncio. É isso possível? Perguntou Lascelles a Mr. Norrell. Mr. Norrell não respondeu. Meditava profundamente, absorto nessa nova e não de todo agradável ideia. Afinal falou, porém mais refletindo em voz alta do que respondendo à pergunta de Lascelles. Um livro pertencente ao Rei Corvo, ou por ele escrito, constitui uma das grandes tolices da magia inglesa. Inúmeras pessoas imaginaram tê-lo encontrado ou saber onde estava escondido. Algumas eram homens inteligentes, autores de obras eruditas importantes, que desperdiçaram a vida em busca do livro do rei, o que não significa que tal livro não exista em algum lugar. E se existisse? Insistiu Lascelles. Se fosse descoberto, o que sucederia? Mr. Norrell abanou a cabeça e não respondeu. Childermas o fez por ele. Então a magia inglesa inteira teria de ser reinterpretada à luz do conteúdo desse livro. Lascelles ergueu uma sobrancelha. Isso é verdade? Indagou. Mr. Norrell hesitou, dando a impressão de que gostaria muito de dizer que não. Acredita que esse era o livro do rei? Perguntou Lascelles a Childermas. Childermas encolheu os ombros. Findhelm, por certo, acreditava. Em Richmond, encontrei 2 homens já idosos que, quando jovens, trabalharam como criados na casa de Findhelm. Disseram que o livro do rei era o orgulho de sua existência. Fora o primeiro guardião do livro e todos os outros familiares, maridos, genitores, fazendeiros, os segundos. Childermas fez uma pausa. A maior honra e o maior fardo de um homem nesta era, refletiu. Ao que parece, o próprio Findhelm foi um modesto mago teórico. Comprava livros sobre magia e passava a um mago de North Hallerton para ensiná-lo. Uma coisa, entretanto, me pareceu deveras curiosa. Esses 2 artigos criados asseguraram que Findhelm nunca lera o livro do rei e que tinha apenas uma ideia muito vaga de seu conteúdo. Ah! Exclamou Mr. Norrell em voz baixa. Lascelles e Childermas olharam para ele. Eu não consigo entendê-lo, disse Mr. Norrell. Bem, isso é muito. Calou-se e se pôs a roer as unhas. Talvez estivesse escrito em latim, opinou Lascelles. E por que supõe que Findhelm não soubesse latim? Replicou Childermas com irritação. Com certa irritação. Só porque era fazendeiro? Ah, não foi minha intenção ofender os fazendeiros, asseguro-lhe, riu Lascelles. A profissão tem lá sua utilidade, mas fazendeiros não são conhecidos exatamente por sua cultura clássica. Teria essa pessoa sabido ao menos reconhecer latim se o visse? Childermas retorquiu que sem dúvida Findhelm teria reconhecido latim. Não era um tolo.
ao que Lascelles retrucou com frieza que nunca afirmara que ele fosse. A discussão ia ficando acalorada quando ambos foram silenciados por Mr. Norrell, que devagara e ponderadamente disse: